No episódio de hoje vamos ficar a par das últimas declarações do Sr. Jerome Powell sobre a economia, mas também ao nível das criptomoedas. Vou também mostrar-vos alguns indicadores que apontam para um garrote financeiro muito apertado nos próximos anos. Temos também novidades sobre um possível ETF de spot, nova data sobre o caso Mt. Gox e Portugal tem um lugar de destaque num setor das criptomoedas. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Bem-vindos pessoal, cá estou novamente carregadinho de notícias para vos transmitir. Demorei 3 horinhas a preparar este episódio, portanto vale muito a pena e também vale a pena, já que foram 3 horinhas, vocês gastarem 10 segundinhos para colocar um gosto, subscrever o canal, partilhar, comentar, a gente agradece, está bem? E ajuda o canal a crescer. Vamos então a isso, temos muito que falar. Ora bem, ontem foram então conhecidas as últimas declarações do Sr. Jerome Powell, que avisa que as taxas de juros da Fed podem subir mais do que o previsto. Sim, e agora perguntas, Alex, então, mas ele não tinha dito que afinal a desinflação o processo de desinflação tinha começado e que afinal 2023 não havia recessão? É verdade, tens toda a razão no que estás a dizer, mas as coisas mudam, pelo visto o discurso também tem que mudar porque os últimos dados de facto não são muito positivos. Se ele devia ter sido um bocadinho mais por dentro nas declarações da outra vez, eu acho que sim, eu acho que ele entusiasmou-se um bocadinho e se calhar disse coisas que agora já está arrependido. Portanto, segundo o Sr. Jerome Powell, os dados económicos mais recentes são mais fortes do que o previsto, o que sugere que é provável que o nível final das taxas de juros seja mais alto do que o antecipado previamente. Se os dados indicarem na sua totalidade que se justificam um ajustamento mais rápido, estaremos preparados para acelerar o ritmo da subida das taxas de juros. Embora a inflação esteja mais moderada nos últimos meses, o processo de redução da inflação para 2% será longo e provavelmente acidentado. Portanto, não se augura nada de bom para os Estados Unidos lá, com obviamente implicações a nível mundial. Os últimos dados sobre o JOLTS diz que o número de empregos disponíveis nos Estados Unidos encolheu em janeiro e também não são notícias excepcionais porque, apesar da queda, o relatório destaca uma procura robusta por trabalhadores que está muito acima da oferta, o que pressiona os salários e, obviamente, pressiona a inflação e é isso que o Fed está a tentar evitar. Portanto, também não foram boas notícias aqui, ou pelo menos não foram tão boas notícias suficientes para que o Fed fique mais motivado com estes dados dos JOLTS, que eles ligam muito a estes resultados. Mercado de criptomoedas está uma bagunça, diz presidente do Fed, ok? Também dava para ser youtuber brasileiro. Portanto, o Sr. Jerome Powell falou sobre as criptomoedas depois de ter feito uma abordagem mais generalista e diz que o que vemos no mercado das criptomoedas é muita turbulência. Vemos fraudes, vemos falta de transparência, vemos riscos, muitas coisas desse estilo. Powell continuou e disse que o Fed pediu às instituições financeiras dos Estados Unidos para tomarem muito cuidado ao se envolverem com criptomoedas. Apesar disto, ele afirmou que os reguladores não devem impedir a inovação e que o Congresso deve criar, sim, uma estrutura legal para as criptomoedas, mas não devem impedir a inovação. Portanto, ele dá uma no cravo, uma na ferradura. Ou melhor, ele constata a realidade, de facto as coisas não correram muito bem, como a gente sabe, mas depois também diz que é preciso a regulamentação, mas sem ser demasiado impeditiva para o crescimento e para a inovação. Portanto, ele também acrescentou que, embora os reguladores estejam preocupados com o envolvimento dos bancos com as stablecoins, tais tokens podem ter um lugar no sistema financeiro se forem devidamente regulados. Esta é uma afirmação muito curiosa, tendo em conta como pano de fundo a situação dos CBDCs. Ele, na sua cabeça, o Sr. Jerome Powell, aceita que as stablecoins façam parte do sistema financeiro americano e desde que sejam devidamente regulados. O Sr. Gary Gensler deve ter dito, o quê? Ele disse o quê? O homem não está bom da cabeça, é o que ele deve ter dito. Pronto. Mas fica aqui uma opinião do Sr. Jerome Powell um bocadinho mais moderada do que o Sr. Gary Gensler, na minha opinião. E aqui está os últimos dados da previsão dos mercados sobre a subida das taxas de juros americanas. A última vez que eu vos mostrei isto estava ao contrário. Nós estávamos aqui nos 70%.
e aqui cerca de 27%, e agora temos 25% acredita que a subida vai ser de 0,25 pontos, e 74% ou 75% acredita que a subida vai ser de 5 pontos, de 0,5 pontos, passando para 5 ou 5,25%. Portanto, obviamente que é uma subida expressiva, obviamente que os mercados vão ter isto em consideração, e se houver um reajuste ao nível dos preços, não será seguramente uma surpresa tendo em conta este novo discurso. Agora, falta saber o que é que ele disse hoje que pode alavancar esta ideia ou então até mudar ligeiramente. Vamos amanhã, obviamente, que eu vou transmitir-vos. Um breve momento para falarmos sobre o patrocinador do nosso episódio, a Coinex. É uma plataforma que tu conheces, que tu usas também, pelo menos alguns de vocês, e podem utilizá-la para trabalhar em spot, em futuros, ser acesso a launchpads, e também lembro que vou dar 50 USDT este mês para uma das pessoas a oferta da Coinex. Lembro também que, ou melhor, vocês passam a saber que a última pessoa não recebeu os 50 USDT porque não reclamou. Portanto, no final do mês, não vai ser 50, mas vão ser 100 USDT que eu vou oferecer a uma pessoa. Portanto, pessoal, é comentar os episódios, é colocar o gosto, porque vai ser utilizado o episódio com mais gostos e um dos comentários desse episódio. Portanto, muita atenção a isso. Também dizer que a Coinex nunca teve nenhum incidente, tem 100% em reserva de garantia, portanto, obviamente que as coisas estão a correr bem, pelo menos espero que assim continue. Vamos continuar então com as nossas notícias, e por aqui na Europa, Lagarde confirma que BCE vai aumentar taxas novamente em março. Atenção que esta notícia é de fevereiro, mas é para dar uma sequência no pensamento que eu estava, no discurso que eu tinha dito anteriormente. Portanto, a situação dos Estados Unidos com o aumento das taxas de juros, e a Europa vai fazer exatamente a mesma coisa em março. Portanto, a questão é saber se passa para 0,20, 0,30, 0,50, nós não sabemos quanto é que eles vão subir, mas mesmo com a melhoria das perspectivas económicas na zona euro, Christine Lagarde já disse que vai aumentar as taxas de juros em março, e as coisas não estão fáceis. Taxas de Euribor a 3, 6 e 12 meses renovam máximos desde dezembro de 2008. Feliz o dia em que eu mudei para a taxa fixa, e eu falei nisso neste episódio. Eu espero que me tenhas ouvido, eu espero que tenhas agido e não tenhas ficado na expectativa, porque há muita gente com muita dificuldade. Eu espero que, se me estás a ouvir, que não estejas nessa situação, porque infelizmente as coisas não vão melhorar nos próximos tempos. Portugal paga já, para nós termos noção da consequência do aumento das taxas de juros, não é só nas famílias, mas, por exemplo, Portugal paga já 3,7% para financiar-se a 13 anos, é mais do triplo do que se pagou há um ano atrás. Portanto, obviamente não são boas notícias, isto não é bom para ninguém. Crescimento do PIB da zona euro abranda para 3,5% em 2022, segundo os dados do Eurostat. Nós passámos de 5,3 para 3,5, e também o produto interno bruto dos 27 Estados-membros desacelerou para os 3,5%, depois de ter subido 5,4% em 2021. Ou seja, estamos claramente a diminuir ao nível do crescimento. A questão é, a verdadeira dúvida é se vai haver uma recessão ou não. No mesmo boletim, o Eurostat divulgou ainda dados sobre o indicador de emprego, estimando que este tenha crescido em 2022 2,2% na zona euro e 2% na União Europeia. E nós também sabemos que o emprego a crescer, evidentemente, não é uma boa notícia. Atenção, não é uma boa notícia para aquilo que eles querem fazer, que querem diminuir a inflação. Ok? Vamos então agora para mais notícias. Bruxelas quer que governos avancem já em abril com planos de redução da dívida, ou seja, é claramente a travar, claramente a voltar aos padrões de teto máximo do déficit de 3%. Portanto, aquela à vontade devido ao Covid neste momento está a ser ultrapassado, e neste momento Bruxelas já está a dizer assim, alto e para o baile, meus senhores, tenham juízo, esse déficit é para ser controlado, isto tem que estar abaixo de 3%. E portanto, todos os países que estão com déficit acima de 3%, obviamente que vai haver maior penalização ao nível da economia, ou seja, claramente a economia vai travar fortemente nos próximos tempos. E é por causa disso que está a surgir esta notícia também. O mundo vai enfrentar cerca de 2 bilhões de dólares em liquidez até 2025. Caramba, é que não é 2024, é 2025, ok? Os bancos centrais vão reduzir os ativos que detêm no balanço
numa altura em que os déficits públicos se mantêm elevados. O elevado montante tem que ser absorvido pelos investidores, que já está a gerar alguma volatilidade no mercado. Ou seja, passámos de uma altura em que havia uma impressão de dinheiro constante e que havia compra por parte dos bancos centrais para ajudar a economia, e neste momento estamos a assistir ao inverso, ao oposto. Ou seja, está-se a fechar a torneira da impressão de dinheiro e os bancos centrais estão a despejar no mercado aquilo que andaram a adquirir nos últimos tempos. Obviamente que isto não vai ser bom para os mercados, e é por isso que muita gente diz que esta poderá ser uma das piores crises, até a crise dos últimos 100 anos, que nós vamos assistir nos próximos anos. Vamos ver então se isso vai acontecer ou não. BCE deve considerar que a inflação ficou aquém do previsto, diz Centeno. É muito curioso ver esta abordagem do Sr. Mário Centeno, que é o atual governador do Banco de Portugal, antigo Ministro das Finanças, que alertou que o Banco Central Europeu deve ter em consideração que a inflação se fixou abaixo das previsões iniciais, ao definir o próximo aumento das taxas de juros diretoras. Obviamente que esta declaração não é uma declaração que vá ao encontro daquilo que está a ser praticado na Europa, e por aquilo que eu acabei de vos mostrar, não parece que o Mário Centeno vai ser ouvido. Aquilo que eu leio desta interpretação é que se calhar o próprio Mário Centeno sabe que provavelmente virão aí maus tempos, e se isso acontecer vai ser mau para a economia portuguesa, vai ser mau para o antigo governo pelo qual ele participou também, e não quero dizer muito mais do que isto, mas parece-me a mim que não é uma opinião não é uma opinião livre de amarras, pronto, e não digo mais, está bem? Não digo mais. Aqui também mostrar-vos sobre a impressão de dinheiro, portanto o money stock, e aquilo que nós podemos ver, pessoal, é assustador. Este gráfico é assustador. O Rui Andrade já tinha mostrado este gráfico também, mas só para nós relembrarmos bem o que está a acontecer. A impressão de dinheiro tem sido uma escala inacreditável, não é? Aqui a ver são as recessões americanas, e pela primeira vez nós estamos a inverter esta curva para baixo, ou seja, nós tivemos um aplanar ligeiramente para cima aqui nos anos 90, mas ainda não tivemos uma curva descendente, e aquilo que eu estou a assistir é que nós estamos no início de uma curva. A questão é saber até onde é que isto vai acontecer, e a questão também é saber se esta barra verde começar aqui a surgir, se nós vamos continuar a subir ou se vamos fazer o que nunca foi feito, que é, pelo menos desde os anos 50, aqui é aquilo que mostra o gráfico, se a impressão de dinheiro vai diminuir e vai-se ignorar a recessão. Eu aqui tenho uma discordância com o Rui, o meu amigo Rui, ele acha que não vai haver, não se vão ligar as máquinas na mesma. Eu acho que se vão ligar as máquinas na mesma, porque eu não confio neles, e eu acho que eles não fazem o que têm a fazer, e acho que este gráfico só mostra exatamente isso. Portanto, mas posso estar enganado, vamos lá ver. E atenção, se eu tiver certo não é bom, ok? Se eu tiver certo não é bom. Se o Rui também tiver certo também não é bom, porque é mau para as pessoas todas na economia, que também não vai ser muito bom, mas se calhar vai ser um mal necessário. Vamos então avançar. Casa Branca está ciente da situação do Silvergate, diz a sua porta-voz. Portanto, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o governo Biden está a monitorizar a situação de Silvergate, comparando-a com a outras empresas de criptomoedas, e dizendo que o presidente Joe Biden pediu ao Congresso que tome medidas nessa área. Observou que várias empresas de criptomoedas tiveram experiência de problemas significativos nas últimas semanas, e apontou para declarações de reguladores bancários federais alertando o risco que as criptomoedas podem representar para os bancos e outras instituições financeiras. Ou seja, o senhor Joe Biden, presidente americano, disse apenas: resolvam lá isto, já chega desta bandalheira, portanto regulem lá isso, que é para não assistirmos a mais casos deste género. ARK de Cathie Wood ignora Silvergate e compra ações da Coinbase pelo 6º mês consecutivo. Portanto, Cathie Wood é obviamente uma bull a 100%, portanto ela continua a comprar, continua a investir, e neste caso está a comprar ações da Coinbase. Portanto, comprou no dia 7 de março mais 47 mil ações, já tinha comprado também uma série de ações que já faz 6 milhões de ações, já metidas no fundo da bolsa ETF da ARK, e já é a terceira vez que ela compra ações da Coinbase esta semana. Portanto, on fire. Cathie Wood. Investidores retiram dinheiro das criptomoedas pela 4ª semana, portanto aqui não deve estar a Cathie Wood, e aquilo que nós podemos constatar é que existem uma série de produtos que obviamente houve um desinvestimento
E não vale a pena estar a referir, são sempre os mesmos, a Bitcoin, Ethereum, Solanas e afins. Portanto, os investidores estão a retirar investimento ao nível das criptomoedas porque, obviamente, estão na expectativa que o preço caia, talvez por causa disso que ele também está a cair. Atenção a esta notícia. Grayscale vira o jogo contra a SEC em audiência sobre ETF de Bitcoin. Vamos contextualizar. Pronto, a Grayscale está muito chateada. Está muito chateada porque a SEC não aprovou o seu ETF e, como nós sabemos, a Grayscale é a entidade que tem mais BTC do mundo, portanto tem cerca de 3% de todos os Bitcoins do mundo, cerca de 643 mil Bitcoins, pouca coisa. E isto foi a tribunal, ok? Portanto, a Grayscale já tinha avisado, ok? Se isto não vai, não aprovam, ok? Vamos todos para tribunal, pronto. Então os argumentos usados pela Grayscale parecem ter convencido os juízes do caso que está neste momento a opor ambos, a SEC e a Grayscale, ao nível de um ETF de Bitcoin. Para negar a aprovação da conversão do fundo GBTC para um ETF de Bitcoin à vista, a SEC alegou que o mercado de criptomoedas pode ser facilmente manipulado. Epá, pronto, tudo bem, compreende-se. No entanto, os argumentos apresentados pela Grayscale parecem ter convencido os juízes do caso. E porquê? O maior deles é que os ETFs de futuros de Bitcoin já foram aprovados. Ou seja, não haverá motivos para que um ETF em spot não o seja. Porque se o mercado é tão manipulado assim, então por que raio é que aprovam ETFs em futuros? Pois, não faz muito sentido, não é? Aquilo que a senhora juíza Naomi Rao disse foi: parece-me que a Comissão SEC realmente precisa explicar como é que ela entende a relação entre futuros de Bitcoin e o preço à vista de Bitcoin. Parece-me que um é essencialmente um derivado do outro, que eles movem-se juntos cerca de 99,9% do tempo. Então, onde é que está a lacuna? Não é? Na opinião da Comissão. Faz todo o sentido esta argumentação. Aliás, não é preciso ser juiz, acho que isto é uma questão de mero bom senso. Aliás, isto já foi dito aqui neste canal uma série de vezes. Se não aprovam um ETF de spot porque é arriscado, então vão aprovar um de futuros que ainda é mais arriscado é. Portanto, não faz qualquer sentido e poderá ser interessante, poderá ser muito interessante esta situação, criar um ETF de spot em Bitcoin nos Estados Unidos contra o Gary Gensler e contra a SEC. Vai ser algo de facto extraordinário que me vai dar um gozo brutal. Mas pronto, vamos avançar. Mt. Gox dá prazo para credores escolherem como querem receber os seus Bitcoins. Portanto, agora tem até dia 10 de março para selecionar o método para receberem os seus bitcoins no saldo. Portanto, há um pagamento único, uma remessa bancária, provedor de serviços de transferência de fundos ou receber via plataforma ou um serviço de custódia de criptomoedas. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer relativamente aqui ao despejo, não é despejo, a recuperação, atenção, mais do que justa, a recuperação da BTC destas pessoas que foram burladas pela Mt. Gox. Defensores de cripto russos pedem a Putin que pare a hostilidade regulatória. Como a Rússia continua a adiar a adoção de regulamentação no nível das criptomoedas, defensores locais apelaram ao presidente russo Vladimir Putin para mudar a abordagem do governo para regular o mercado. Portanto, esta é uma associação de indústria de criptomoedas blockchain, portanto chama-se RACIB, e disse que quer que haja uma regulamentação, que está na altura de existir essa regulamentação. Portanto, a notícia chega logo depois do Banco Central Russo reiterar a sua posição intransigente em relação às criptomoedas, argumentando que a legalização dos investimentos em cripto ameaça o bem-estar dos cidadãos russos. Ao mesmo tempo, o Banco da Rússia não vê problema em legalizar a mineração de criptomoedas e permitir o uso de criptomoedas em transações internacionais. Ou seja, a palavra coerência se calhar é desconhecida pelo Banco Central Russo. Espanha é o centro para transações imobiliárias com criptomoedas. Mostra tudo. É verdade, os nossos hermanos aqui ao lado, segundo o estudo mais recente da Forex Suggest, que examinou quais os países que tinham mais propriedades à venda em criptomoedas, descobriu que Espanha é o país mais avançado do mundo. Mas quem é que está em segundo lugar? Tailândia e, meus amigos, quem está em terceiro lugar, é verdade, somos nós. Portugal ocupa o terceiro lugar com 130 propriedades disponíveis possíveis para comprar com criptomoedas. Extraordinário, não estava à espera, sinceramente não estava à espera de ver esta notícia, foi uma agradável surpresa, portanto, quando é para dizer bem, é para dizer bem. Muito, muito bom.
Lançamento de Shiba Inu, acho que é assim que se diz, entra em contagem regressiva. Estão a esperar a solução de escalonamento de camada 2 da Shiba, a Shiba Inu, está quase pronta para o lançamento. Portanto, praticamente vai funcionar como uma blockchain camada 2, semelhante a Polygon, e foi projetada para permitir que os programadores criem aplicativos rápidos, baratos e altamente escaláveis e gerar um novo ecossistema de tokens personalizados que podem ser negociados utilizando Bone. Não deixa de ser curioso que aquilo que foi uma memecoin agora quer tornar-se algo que supostamente não é na sua verdadeira essência. Binance, desculpa lá para quem gosta de Shiba, Binance divulga prova de reservas de 11 criptomoedas, valor chega a 327 bilhões de real, isto equivale a cerca de 63 bilhões, ou seja, é mais um passo ao nível da prova de reserva por parte da Binance. Eu pensava que eles já tinham feito totalmente a análise completa, mas pelos vistos fizeram mais uma prova de reserva de mais 11 criptomoedas, estão aqui Mask, Engine, etc. E neste momento já existem 24 ativos analisados, equivalendo então a 63 bilhões de dólares que a Binance possui com os seus tokens. Ex-diretor da SEC compara a Binance com o FTX, uma afirmação arriscada. Corrida de retirar dinheiro parece inevitável. Portanto, o Sr. John Reed Stark, ex-diretor da SEC, está a iniciar um ataque à Binance, atacou a Binance e diz que atua como um sistema bancário paralelo. Na sequência, também afirma que a corretora cria a sua própria moeda falsa, enquanto mantém controle sobre custódia e negociação. Por fim, o ex-diretor da SEC também compara a Binance com a falida corretora FTX, afirmando que uma corrida então a retirar dinheiro parece inevitável. São acusações fortes vindos de um ex-diretor da SEC, mas é mais do mesmo, não é grande novidade. Vitalik faz limpeza na sua carteira e derruba preço de criptomoeda. A mim também me acontece, sabem? Quando eu limpo a minha carteira, os preços também caem assim drasticamente, não é? É como vocês, não é? Tal e qual. Exato. Portanto, o Sr. Vitalik, cofundador da rede Ethereum, desfez de alguns criptoativos aos quais recebeu como presente durante todos estes anos de experiências no universo cripto. Portanto, ele recebeu presentes, atenção, reparem bem, ele recebeu presentes e derrubou o mercado de algumas moedas. É coisa pouca. De acordo com os últimos dados, Buterin recebeu 50 bilhões de MOPS, nem sei o que é isto, por 1.25 Ethereum, 10 bilhões de Cult, 500 trilhões de Chic. Meu Deus, coisas muito estranhas. No total, estima-se que as vendas de Buterin computaram um total de 700 mil dólares em Ethereum. E o mais curioso é que Chic caiu 95,8% com a venda do Sr. Vitalik. Portanto, são prendas baratas que lhe costumam dar. Então, ele neste momento fez uma limpeza. A coisa que eu gosto de ver aqui nesta notícia é que foram enviados para a fundação de Ethereum. Aliás, ele no passado já tinha feito uma limpeza e tinha doado esse dinheiro, verdade seja dita. Para que é que o Swap vai lançar uma DEX V3 na cadeia da Binance? Portanto, já tivemos a Uniswap, que houve ali uma novela que as pessoas queriam, mas depois os civis não queriam, mas pelos vistos então a Uniswap vai de facto utilizar também a Binance Chain, e agora temos também a PancakeSwap, também vai utilizar a Binance Chain. Vamos agora falar ligeiramente, muito rapidamente sobre os gráficos e dizer em que ponto é que nós podemos estar. Eu continuo a achar que nós estamos com semelhanças muito grandes com 2015, e aquilo que nós podemos ver é, reparem, tivemos o breakout, estamos abaixo da Moving Average de 50 períodos na semanal. O que neste momento está a acontecer é, tivemos o breakout, estamos a ser rejeitados pela Moving Average de 50 períodos na semanal. Portanto, para já está a acontecer a mesma coisa. Mesmo que haja uma queda, reparem, houve aqui uma queda e viemos fazer um retest desta linha branca. Um retest também, esta linha branca vai levar aqui à zona dos 17, 16, 19, 20, por aí. A questão é saber se nós vamos continuar a cair. Eu continuo a achar que não, mas não ponho as minhas mãos no fogo, como é óbvio. Tenham um plano, estejam seguros, estejam preparados para todos os cenários. Também dizer que nós podemos reparar que nessa altura tínhamos um Stochastic RSI, um CCI a verde e um Stochastic RSI em território overbought, tal como temos agora, ok? Um CCI neste momento a atingir a linha média, que é a azul, um Stochastic RSI em situação de overbought e a começar a apontar um movimento de descida, e também tínhamos um RSI que tinha tido um pump depois de uma lateralização e um namoro, digamos assim, entre esta linha branca. Tivemos o primeiro pump
significativo e depois uma retração até viemos abaixo dessa linha. Ou seja, nós tivemos exatamente a mesma coisa, um namoro entre esta linha aqui amarela e depois tivemos o primeiro pump e agora podemos estar a cair novamente e a atingir esta linha média. Portanto, eu vejo claras semelhanças com 2015, não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa, mas fica aqui a perspectiva. Por fim, lembrar aquilo que não deveria ser necessário lembrar, que é só daqui a 30 anos é que as mulheres vão receber o mesmo salário mensal que os homens nas mesmas funções, que as mulheres continuam infelizmente a ser vítimas de um crime cobarde de agressão e até mesmo assassinato. E também dizer que infelizmente há países que proíbem o acesso da educação às mulheres, a sua liberdade é frequentemente posta em causa e são tratadas como seres de segunda. E quem o faz, obviamente, que não é ser de primeira. Meus amigos, beijinhos e abraços, vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.